Bom, e a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal segue aberta depois de quase 40 dias da aposentadoria da ex-ministra. Até hoje, Lula ainda não apresentou a indicação de quem deverá ocupar a cadeira na corte. Nesta terça-feira, o ex-integrante do STF, ministro Marco Aurélio, declarou que a demora do presidente em definir uma indicação, abre aspas, ressoa como pouco caso, fecha aspas. A fala ocorreu durante entrevista ao jornal Estadão. O ex-ministro do STF disse temer pela fragilização da instituição. Marco Aurélio alertou ainda para o risco de o tribunal desfalcado resultar, então, em decisões por empate. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente tem acompanhado aí essa questão da indicação de um novo nome para o STF. Lula está sendo pressionado para indicar uma mulher negra para o cargo, mas o que a gente tem acompanhado é que o páreo, pelo menos por enquanto, está sendo disputado pelo advogado-geral da União, o Jorge Messias, pelo presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e também pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula. Para ser generoso, eu diria que o Lula está em dúvida, mas não é isso. Bom, Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Ana Paula, boa noite. Boa noite também, Augusto. E Fernão, seja bem-vindo, Fernão. Bom, vamos lá. O que acontece nesse momento é que Lula não tem hoje segurança de nenhum dos nomes que ele tem à mão para passar hoje na sabatina do Senado da República. Há um problema político muito grande. O governo, aparentemente, pelo menos no começo da gestão, tinha uma ideia que teria no Senado uma casa mais confortável para conseguir aprovar seus projetos. Depende, não é de todo verdade. A Câmara é um pouco mais complicada, é preciso saber se todas essas alterações, como, por exemplo, entregar a presidência da Caixa Econômica Federal a um aliado de Arthur Lira, se isso realmente vai reverter em apoio consistente. Não me parece, até porque Lula puxa a corda em várias declarações polêmicas que afrontam o Congresso Nacional e expõem o Brasil internacionalmente e também aqui nesse jogo político que poderia ser, se o presidente tivesse outro comportamento, algo muito mais sereno. Não é, é exatamente o oposto. Mas vamos lembrar de um fato. O ministro Marco Aurélio tem razão em reclamar dessa demora, porque o Supremo tem uma maioria no seu pleno de 11 ministros, ou seja, você precisa de 6 votos. Essa maioria está prejudicada hoje, simples assim, sem contar aquela aberração que são as turmas. Se você já tem 11 ministros na Corte Suprema e você faz turmas, ou seja, em alguns casos você precisa de 3 votos no Supremo para aprovar algo que vai ser entendido como quase algo pacificado e discutido na principal corte e vai passar, obviamente, a ser uma jurisprudência. Mas se a gente lembrar, por exemplo, Luiz Fux também reclamou lá atrás, quando o Davi Alcolumbre levou quase 100 dias para autorizar aquela sabatina, que foi então do ministro André Mendonça, o recordista de tempo de espera, não por culpa dele, sim por Davi Alcolumbre, para poder passar pela sabatina. Quando o presidente Lula faz algo semelhante agora, primeiro, ele prejudica institucionalmente a maioria do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o topo de um dos poderes da República, e ao mesmo tempo, ele deixa muito claro que ele não tem maioria ou ele não tem segurança em indicar qualquer um dos nomes. Seja por uma dúvida pessoal dele, o que eu não acho que seja porque ele tem insegurança realmente se o nome que ele indicar o Senado vai aprovar. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A vaga, então, da ministra Rosa Weber segue aberta, depois aí de quase 40 dias. O ex-ministro Marco Aurélio Mello alertou por esse número, agora são 10 ministros, então um número par, o que dificulta muitas vezes as decisões, né, do desempate. E mais uma vez, né, Ana, os 3 potenciais candidatos a uma vaga ao Supremo não são juízes de carreira. Nós temos 10 ministros do STF, apenas um é juiz de carreira, que é o ministro Luiz Fux. E pelo andar da carruagem, seguiremos dessa maneira. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, vocês aí no estúdio, Paula, Silvio, Piotto, e no telão, Mestre Augusto e Fernão. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que acompanha, né, esse imbróglio do Supremo Tribunal Federal, um assunto que tomou conta, inclusive, da campanha presidencial de 2022, até porque
falamos muito sobre isso, né, que o vencedor de 2022 indicaria 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Eu costumo sempre lembrar o que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2016. Muita gente ali entre Donald Trump e Hillary Clinton, né, na grande final daquela eleição, muitos republicanos, inclusive muitos evangélicos, eles simplesmente fecharam os olhos e falaram: vamos votar em Donald Trump, por mais que não gostemos da postura dele, porque ele vai indicar 2 ministros constitucionalistas para a Suprema Corte Americana. Ele acabou indicando 3, porque uma ministra, aqui no caso uma juíza, porque eles são juízes, ela faleceu e ele acabou indicando 3. O que pesou a balança, eu não diria para os conservadores, Paula, para os conservadores, claro, mas para os constitucionalistas, aqueles que estão ali na Suprema Corte, apenas para olhar a Constituição, que deveria ser feito no Brasil. Então, pelo menos esse debate nós começamos no Brasil, de olhar os nomes dos candidatos, dos presidenciáveis, com um olhar maior, mais distante também, não apenas como ele fala, ele se pronuncia, mas as políticas, claro, sociais, as políticas econômicas, quem será o ministro da Economia, lembrando que o Lula venceu a eleição e ninguém sabia quem era o ministro da Economia, mas isso já caiu na boca do povo agora. A preocupação, quem vai para o Supremo Tribunal Federal? É um constitucionalista? É um militante? É um ativista? O problema é que nós temos que apertar o Senado também, não é, Paula? Não adianta o Lula, Bolsonaro ou qualquer um indicar um nome que seja constitucionalista ou não, se a sabatina do Senado nada mais é do que um chá das 5, né? Então, isso também precisa ser modificado no Brasil e o brasileiro precisa fazer também esta pressão para que a sabatina não continue, né, esse chá de comadres e compadres que nós sabemos que é.